Primeiramente, a minha alegria, né, de estar nesse grupo. Já falei sobre o Milton, que foi quem nos aproximou. Claro que foi Deus quem faz todas as coisas. Nada daquilo que está acontecendo, eu acredito que tem apenas a mão do homem. O homem é uma ferramenta, né, usada por Deus. Então, eu quero honrar aí a vida do Milton, da Simone e, e do Cláudio, que nos aceitou no grupo. Oramos uma semana. Eu acredito que foi uma semana, quando nós oramos, muito intensa, né? Deus, Deus abriu alguns portais, assim, da parte dele, e aqui nós estamos. Então, estou feliz, agradeço a Deus pela vida de cada irmão que está aí, e que nós possamos, sim, ter um tempo precioso. Já estamos tendo, né? Um tempo precioso. Eu já quero falar do domingo passado primeiro. Eu estava no aniversário, quero pedir perdão para os irmãos que eu saí antes, né? Eu saí e perdi o bolo igual, poderia ter ficado, né? A melhor porção eu perdi, que foi o compartilhamento depois com os irmãos, mas foi muito bom ter estado com os irmãos. O Lucas, meu companheiro de oração dessa semana, não está, né, Cláudio? O Lucas, acho que nós encerramos hoje a semana de oração. O Lucas, menino precioso também, deu conexão, porque ele também trabalha como corretor de imóveis, então a gente pôde compartilhar algumas coisas durante a semana, bem breves, assim, devido à correria, mas cada semana tem algo novo que Deus prepara, e a importância, assim, de nós estar dispostos, irmãos, e preparados, assim, para servir as pessoas, né? Foi falado, acho que o Robson falou agora aí, em concordância com o que o Cláudio tinha falado, da importância de nós estar orando um pelos outros, gerando essa conexão, né? Por mais que não tenha, irmãos, eu falo assim, não tem um compromisso, né? Como o irmão Cláudio falou, mas eu penso assim, aumenta a responsabilidade. Quando você não tem um compromisso, tipo uma régua para estabelecer, quando tu não tem porque a liberdade, quando Deus nos torna livres, quando Ele nos dá um livre-arbítrio, isso não é para afrouxar as nossas responsabilidades, muito pelo contrário, aumenta a responsabilidade. Porque quando você tem um horário, quando você tem um relógio, ponto para bater o cartão, quando você tem uma meta estabelecida, pré-estabelecida, você se movimenta naquilo ali, né? Agora, quando alguém fala para você é livre, eu creio para mim que isso aumenta a responsabilidade, nos leva para um lugar de muita responsabilidade, né? Como um EAD, né? Um estudo à distância. A pessoa pensa, vou me matricular em EAD porque é mais tranquilo. É um ledo engano, porque a gente acaba precisando, tendo que ter mais responsabilidade, né? Mais disciplina. Então, esse tempo que nós estamos tendo vai ser agregado cada dia mais pessoas, eu acredito, né? Pessoas que venham para somar, pessoas que venham para receber uma palavra. Então, creio muito que Deus ele tem sido generoso para conosco e vai ser muito mais. Amém? Hoje eu tenho um devocional, irmãos, nós estamos fazendo o nosso devocional, que é durante o ano todo, e hoje não é tema do que eu vou estar ministrando, mas ele é muito interessante, e eu quero compartilhar com os irmãos. Fala sobre não beba veneno. Olha só o que foi instruído para nós meditar. Guardar mágoas e ressentimentos ou permitir que pensamentos negativos dominem sua mente é como beber veneno e esperar que a outra pessoa seja afetada. Uau! Quando eu li hoje pela manhã esse devocional, eu disse, meu Deus, é muito direcionado para todos nós. Quantos de nós, quem sabe, não passa ou não passamos, irmãos, por dificuldades, por relacionamentos, pessoas, quem sabe, te tratando mal, a ingratidão, algum ressentimento que na família, às vezes, ou nos relacionamentos a gente carrega. E hoje, quando eu li esse texto, mas eu pensando assim, tem que ter na Bíblia algum direcionamento para isso. E deixa eu pegar minha Bíblia aqui, aos Hebreus, capítulo 12, quem tem pode abrir, mas se não, só anota, depois vai ficar gravado ali. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Uau! Então, esse veneno, às vezes, que a gente cria no nosso coração, uma casca que a gente, às vezes, se alimenta dela, bloqueia relacionamentos. Então, assim, o perdão liberta a sua alma e a amargura só aprisiona você. Eu sempre costumo dizer sobre o perdão, se nós tivermos, como Jesus ensinou, um coração perdoador, nós somos livres, irmãos. Agora, se nós não perdoar, a pessoa que nos feriu, a pessoa que nos machucou, a pessoa que nos deve, a pessoa que falou mal de nós, ela está vivendo a vida dela tranquilamente, porque isso tem a ver conosco. O momento em que nós liberar esse perdão, liberar essa pessoa, nós vamos estar como tem relatos bíblicos, que nós vamos estar tirando os defuntos de cima de nós, os cadáveres, né? E nós sendo livres. E a pessoa, se ela perdoar, se ela se sentir perdoada ou não, deixamos ela em paz, né? Mas que nós, assim, de repente serve, como serviu para mim de manhã esse devocional, quem sabe serve para alguém, irmão de nós, porque assim, a Bíblia, o Pai Nosso, nos ensina, Jesus está falando que perdoai os meus pecados, né? Assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Então, da mesma moeda, da mesma balança que eu peço perdão para Deus sobre alguma coisa que eu fiz e eu cometi, eu só vou receber essa dádiva de Deus do perdão do mesmo tamanho que eu tenha perdoado, seja quem quer que seja qual for o dolo, o problema que alguém estabeleceu contra mim, se eu não perdoar, irmãos, a Bíblia é clara isso, né? Conforme eu perdoo, Senhor, o Senhor também me perdoa. Então, assim, não tem negociação com Deus referente a isso. Eu prefiro comentar e falar para todos, perdoa, na dúvida, perdoa. E nunca um perdão assim superficial, irmãos. Olha, se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão. A dúvida do se eu te fiz, a gente está jogando para a pessoa que pode ser que eu não fiz. Pode estar pensando a pessoa dizer assim, mas quem sabe eu fiz então. Não, é indiferente, irmão. Se você se acha na régua, na prateleira de um cristão, se nós nos achamos, né, cristãos, filhos de Deus, peça perdão. Eu tenho experiências assim, quem sabe eu tenha comentado com o Lucas já alguma vez, algumas dessas, de perdoar pessoas que me causaram um mal assim terrível, né, no meu ministério, na minha vida secular, pessoas que denegriram, falaram coisas a meu respeito que não eram verdade. Mas eu, pelo aquilo que Deus derramou na minha vida, eu pude pedir perdão para essa pessoa. E não assim, olha, quero te pedir perdão porque eu te deixei, insinuei você falar mal de mim. Não, eu peço perdão porque eu fiz algo para você que te fez falar isso de mim. Ponto. Eu tirei um fardo do meu lombo. Então, assim, que se servir para alguém, irmãos, esse devocional de hoje, não importa quem. Tinha um pastor meu que falava assim, manda a razão para o inferno. Se tem muita razão, não tem nada que impulsione para Jesus, né? Então manda a razão para o inferno e vamos nós para o céu, manda embora o que não presta. Então se serve para alguém, seja na família, irmãos, conjugal, seja entre filhos, pais, amigos, seja na empresa, né? Ou na igreja que você congregue, se tem algo pendente, desfaça logo essa barreira, desfaça logo, ultrapasse esse Jordão, né? Para que nós possamos viver assim, plenamente na presença de Deus e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Deus quer derramar, irmãos. Deus quer derramar sobre esse grupo, Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus quer derramar algo assim que nós não imaginamos. Mas às vezes nós estamos com a tampa fechada, sabe? Ou emborcado uma tampa, não tem como Deus derramar. Ele derrama, mas está se desperdiçando, está indo fora. Está na hora de nós virarmos a nossa vasilha, o nosso vaso. Está na hora de nós tirar essa casca. Lembra que a Bíblia fala para nós desentulhar os poços, né? Desentulhe os poços, irmão. Se é amargura, se é rancor, se é ira, se é contenda, se é falta de perdão, que hoje é maior dos males, irmãos. A gente percebe no meio das igrejas, nós cristãos, é a falta de perdão. E se nós não perdoarmos, nós criamos uma casca, uma blindagem, que daí a graça de Deus e o Espírito Santo não consegue nos alcançar. E Ele quer nos alcançar.
Amém? E eu digo assim, irmão, vou falar, eu falo, né? Eu falo. Mas qualquer coisa destrava aí o teu áudio, o teu som e compartilha, né? Quem sabe Deus está falando, a gente tem que responder. A palavra de Deus, irmãos, é feita de respostas, né? A palavra de Deus, ela fala, ela transmite, mas nós precisamos responder a palavra de Deus. Então, se você sentir aí no coração de compartilhar algo no meio da palavra, não vai estar interrompendo, não, vai estar agregando, vai estar nos fazendo estar cada vez mais conectados. Amém? Se você tem aí sua Bíblia, depois vai ser colocado, vai ser gravado, né? Está sendo gravado, livro do Êxodo 33, que é o tema anual que a gente está se movimentando, irmãos. Eu quero compartilhar com todos, né? Que fala sobre a presença de Deus, sobre um tempo de decisão, né? Então, que você, se tiver a Bíblia aí, capítulo 33 do Êxodo, capítulo 33 do Êxodo, eu vou ler o versículo 14 e 15 só. E depois nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Eu sempre penso que esse tema, irmãos, juntamente com vários outros que a Bíblia nos relata, esse eu acredito sim que seja o pontapé inicial, seja a porta de entrada, né? Não a chegada, não a linha de chegada, seja a linha de partida para nós cristãos. Se nós partir desse princípio, irmão, se nós partir dessa fala, se nós partir desse lugar, desse tempo precioso aqui que está registrado sobre a vida de Moisés, e, enfim, do povo, se nós partir desse lugar, irmãos, todas as demais coisas, como a Bíblia fala, vai ser acrescentada em nossa vida, conforme a medida que Deus permitir. Tá? Êxodo 33, 14, olha o que fala. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Isso é Deus falando para Moisés. Disse, pois, o Senhor para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E quando a gente fala aqui em descansar, irmãos, não é, né? O crente não descansa assim. O crente não descansa numa rede. O crente não descansa num spa. O crente descansa, irmãos, com a bainha, com a espada desembainhada, com o escudo, né? O crente descansa sempre na batalha, irmãos, porque elas virão. Então, sim, Deus estava dizendo para Moisés que a presença de Deus iria com Moisés para fazer Moisés descansar. Então, Moisés falou para o Senhor: se a tua presença, aleluia, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Alguma versão está falando, se a tua presença não for comigo ou conosco, não nos faça sair desse lugar. Irmãos, quando eu falei assim sobre um ponto de partida, quando nós aceitamos Jesus lá no começo da nossa caminhada de fé, acredito que todos aqui já tiveram essa experiência, né, de entregar a vida para Deus, falar assim, a partir de hoje eu me converto do velho homem. O Milton acabou de falar no começo, que ele falou assim, eu já participei disso, né? Fazendo menção ali com o Robson sobre o carnaval, né? Quem não passou uma história, né, irmão? Quem não teve um passado, né? Glória a Deus, quem não teve um passado, que não tenha, né? Que tenha só a presença de Deus para sempre. Mas quem já viveu uma vida assim no obscuro, no pecado, quem sabe no ermo, quem sabe no lugar de sofrimento, sem a presença de Deus, sabe muito bem, irmãos, quando Moisés está falando para Deus assim, olha, eu só vou sair daqui, eu só vou me movimentar se a tua presença for conosco. Eu não faço nada sem que a tua presença seja conosco. Então, Deus aqui estava entendendo a mensagem de Moisés e aceitando, acatando, vamos dizer assim, na nossa linguagem, aquilo que Moisés já tinha no começo do versículo do capítulo 33, capítulo 32, houve uma dissolução, irmãos, do povo que Deus tirou do Egito, o povo de Israel, Deus tirou do Egito, prometeu dar para eles uma terra que emanava leite e mel, e Deus estava e o povo estava nessa caminhada, indo para esse lugar. Só que chegou um tempo, e depois, se você está com a tua Bíblia, depois acompanha aí na tua casa, chegou um tempo em que Moisés foi ter a gente fala um face to face, um cara a cara com Deus, como ele sempre tinha essa oportunidade, e ele ficou um tempo mais lá na presença de Deus, no monte, na montanha,
e o povo que estava lá embaixo se sentiu abandonado, se sentiu ali perturbado, e pediu para Arão, diz, olha, faça para nós um Deus, porque Moisés vai lá, tem contato com Deus, só ele tem essa liberdade, e ele falando com Deus, ele vem aqui e nos fala o que ele quer, nós já estamos incomodados com isso. Será que Moisés nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto, sem um Deus, sem alguém? Nós precisamos de alguém para nós enxergar. Nós precisamos de um Deus no qual nós podemos tocar nele, ver ele. Uau, irmãos, o perigo que esse povo estava correndo, eles não estavam entendendo. Muitas vezes, aos Hebreus fala, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que tu não está vendo. Então, nem eu creio que nem você está vendo Deus aí no teu lado, você não está vendo um anjo voar, mas eu digo sempre assim, irmãos, em nome de Jesus, eu olhando para o rosto de cada um, para o Cláudio, para o Lucas, para o Milton, o Robson, o Paulo, o Buriti que está ali, e Elias, né? Eu olhando para vocês, irmãos, eu enxergo Deus. Porque Deus, ele se movimenta através da tua vida, meu irmão, através da minha vida, através da minha fala, através da minha conduta. Deus, ele se movimenta através daquilo que eu possa derramar sobre a vida das pessoas. E o povo que saiu do Egito, eles estavam querendo ter algo palpável, algo que eles queriam tocar. Aí pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Um perigo, uma idolatria, irmãos. E Deus, quando Moisés estava nessa presença com Moisés e Deus lá no monte, Deus falou para Moisés, Moisés, desça, que o povo que você tirou do Egito, ele se corrompeu. O povo está fazendo alarido lá embaixo, eles estão confundindo as coisas e eles procrastinaram aquilo que eu falei que faria na vida deles. Então, Moisés, quando desceu e viu aquela adoração ao bezerro, a Bíblia fala que ele quebrou as tábuas, que ele tinha ido para buscar as tábuas da lei, ele quebrou as tábuas da lei, quebrou o bezerro, falou, o que vocês estão fazendo? Moisés se rebelou contra o povo, dizendo, cara, vocês não deveriam ter feito isso, e é um perigo para nós, irmãos. Muitas vezes, quem de nós, às vezes, não chega em alguma situação que nós vamos fazer algo que Deus não mandou nós fazer, nós vamos fazer algo, ou fizemos até algo que Deus não está permitindo que nós façamos. Quem sabe nós vamos falar coisas ou andar com pessoas que Deus não permitiu que nós fizéssemos ou andássemos. E Deus, irmãos, ele muitas vezes ele rompe, ou nós rompemos com Deus a aliança que ele tinha falado antes. Eu andarei contigo de noite e de dia, eu serei o teu protetor, eu serei a tua entrada, a tua saída. Deus está falando para pessoas aqui essa tarde que ele entrará conosco em lugares que nós jamais pensaríamos em andar. Só que se nós rompermos a aliança com Deus, se nós criarmos bezerros de ouro, irmãos, para nós, idolatrias para nós, Deus vai chegar um momento que vai dizer assim, ó, Moisés, desça e mata todo mundo, chama os sacerdotes, aqueles que você confia, e passa a espada em todos, extermina com todo mundo. Deus, irmãos, ele é tão generoso para conosco, para a nossa vida, para a minha vida, que quando eu leio esse texto, eu vejo aqui a ira de Deus contra o povo pela idolatria, mas já me remete lá em Mateus, Lucas, Marcos, João, que fala do nascimento de Jesus. Por mais tudo aquilo que eu e você possamos ter feito ou façamos ainda pela frente, irmãos, Deus, ele continua derramando a presença de Jesus Cristo para nos impulsionar, para nos perdoar. E uma vez nos perdoando, ele corrige a nossa rota, como no Waze ali, né? Correção de rota, correção de roteiro. Ele nos traz de novo, irmãos, para o centro da vontade dele. Então, assim, que a cada dia, eu e você, que nós possamos, assim, nos entregar totalmente nas mãos do Senhor, debaixo da mão dele, e ouvir, irmãos, plenamente aquilo que ele tem para cada um de nós. Cada um de nós é uma engrenagem ou um elo de uma engrenagem de um grande círculo, né? De uma grande roda. Se nós estivermos fora dessa engrenagem, irmãos, ou quebrarmos um dia esse elo nosso, nós vamos estar fazendo com que todo o círculo se prejudique. Então, assim, quando eu olho para esse grupo de oração, para esse grupo de convívio que a gente está formando aqui, e eu me penso assim, olha, se eu falhar, eu vou estar comprometendo todo um processo, eu vou estar comprometendo todo um grupo. Então, como eu falo de novo, vou falar, aumenta a minha responsabilidade, porque aqui eu não estou por mim, eu estou por uma causa, eu estou por um propósito. Nós não podemos nos movimentar por si só, nós temos uma causa, nós temos um propósito, e é Deus que estabeleceu esse propósito, irmão, para que nós possamos viver a cada dia dentro debaixo da mão poderosa dele. Então Moisés desceu,
Moisés se irou, quebrou a lei, falou para eles o que Deus tinha falado: olha, a partir de agora Deus vai matar todo mundo, Deus não vai mais andar conosco, Deus já falou que não vai mais andar. Aí conta a história aqui que Moisés ele ia para uma intimidade com Deus num lugar separado, só ele, e ele ali ele não barganhava, mas ali ele negociava com Deus. E tem essa história que Deus fala para ele, então tá tudo bem, depois que tu está insistindo tanto, depois que você está reclamando tanto, eu vou dar ainda a terra que eu prometi para o teu pai, para os teus pais, mas eu vou mandar um anjo junto contigo. Eu vou mandar o anjo do Senhor vai te acompanhar. E Moisés falou assim, não, eu não aceito sair daqui com um anjo, com a tua presença à distância. A distância da tua presença não vai nos fazer sair desse lugar. E ali Moisés conta a história aqui, que Moisés toda hora estava lá insistindo, não fala quanto tempo foi. Então, assim, muitas vezes, irmãos, você está buscando algo, a presença de Deus, você está buscando conexão com Deus, você está buscando intimidade com Deus, você está buscando um milagre de Deus para a tua vida, e a coisa não está acontecendo, não bote um tempo, não bote um cronos. Deus está falando para nós nos movimentar no Kairos, no tempo dele, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Claro que nós não temos 1000 anos de vida para viver aqui na Terra, irmãos, mas assim, se não aconteceu ainda e você está na presença de Deus, não retroceda no caminho. Pastora Vivi Martinello, ela costuma dizer assim, leva tempo para Deus fazer de repente. Uau, é tremendo. Leva tempo para o de repente de Deus acontecer. Leva, quem sabe, anos, meses, quem sabe desse grupo, quem sabe da tua insistência, do teu milagre, da busca que você está tendo. Pode ser que esteja levando um tempo, mas esse tempo não é porque Deus é tardio, não é porque Deus é demorado, não é porque Deus quer te judiar, não. Esse tempo, irmãos, é para aprimorar a tua conduta com a presença de Deus. É para te aperfeiçoar, para quando o milagre chegar, eu e você, nós estivermos preparados. Não é por causa de Deus o tempo é pela nossa causa. Deus ele não derramou, quem sabe, o milagre na minha vida, na tua vida ainda, porque não chegou o teu tempo, não chegou o meu tempo. Eu ainda não estou preparado para receber aquilo que Deus já preparou para mim. Então, assim, não te demore, irmãos, a ficar ou a buscar a presença de Deus. Não fique desatento com a palavra de Deus, não fique desatento. Olha que a canção, agora o Robson ministrou para nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor. Uau! Deus, ele se lembra de mim e de você todo o tempo. Então, nós devemos, eu e você, irmãos, nós devemos agradecer a Deus por esse tempo precioso que ele tem se lembrado de nós. Deus, ele é maravilhoso, ele nunca vai deixar de ser maravilhoso. O que nós não podemos, irmãos, é nos corromper, é nós achar que Deus está demorando, como Moisés foi para o monte e o povo embaixo ficou achando que Deus estava demorando, e nessa demora que nós achamos que Deus está tendo conosco, nós criar ídolos, nós criar barreiras. Às vezes, irmãos, aqui nesse tempo, o ídolo foi um bezerro de ouro para que eles pudessem olhar, contemplar e adorar. Mas muitas vezes nós criamos ídolos nossos, irmãos, que a gente pensa que não é. Nós criamos ídolos com falta de tempo para buscar a presença de Deus. Nós criamos ídolos, às vezes, no celular, nos Instagrams, Facebooks da vida, gastando um tempo, e esse tempo é um ídolo que nós criamos, que nos afasta da presença de Deus. Quem sabe muitos idolatram, irmãos, a própria igreja. Ah, não, mas a minha igreja, só vou lá, a minha igreja é santa, a minha igreja, amém, é santa, mas, irmãos, tem outros tantos irmãos se movimentando em outros lugares, e que nós não devemos idolatrar nada, irmãos, que tire a presença de Deus na nossa vida. Às vezes nós idolatramos o nosso trabalho. Uau, primeiro lugar é o meu trabalho, porque sem o meu trabalho eu não tenho sustento. É do meu trabalho que eu trago o alimento para minha casa. Uau, será que é mesmo, irmãos? A Bíblia fala para nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia dá um manancial, irmãos, de mensagem e palavra para nós, para ilustrar isso que Moisés está falando aqui com Deus. Se a tua presença não for comigo, se a presença de Deus não for sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre
o laço de amizades que eu tenho. Não adianta. Não adianta, eu não vou me movimentar, seja qual for o projeto, irmãos, de vida que você está tendo, seja qual for o plano que você fez lá no dia 31 de dezembro passado, para 2026 em diante, seja qual for o plano, se você planejou, pensou nas tuas forças, pensou na tua condição financeira, pensou nas tuas habilidades, nos teus anéis de formatura, nos teus canudos de formatura, se você não colocou Deus em primeiro lugar, irmãos, eu lamento em te informar nessa tarde que os teus planos serão frustrados. Teus planos vão ser frustrados. E se você tiver sucesso, irmãos, sucesso sem Deus é fracasso. Todo sucesso que o homem humano, a pessoa humana, eu ou você, vai ter, todo sucesso financeiro, conjugal, familiar, empresarial, todo sucesso que nós possamos alcançar, seja qual for o tempo, se a presença de Deus não for conosco, nós somos os mais fracassados, irmãos. Agora, todo fracasso, todo prejuízo, toda perda, todo dolo, todo mal, quem sabe venha sobre a nossa vida, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque é dele, por ele, para ele, irmãos, todas as coisas. Se nós entendermos isso na essência do nosso coração, se nós entendermos isso de que, em primeiro Deus, né? Lembra quando começa o livro do Êxodo, o livro do Gênesis, eu vou ver se está aberto na Bíblia aqui, vou folhear rapidinho, você pode deixar registrado depois lá para você ler na sua casa. Êxodo, se eu perder o Gênesis, estou mal, né? Olha o que fala, quando começa a Bíblia, quando começa tudo, irmãos, diz assim, no princípio, Deus. Uau! Começa a Bíblia, irmãos, que é o nosso manancial, que é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso a nossa direção, a Bíblia é por onde nós, como cristãos, nós nos direcionamos. A Bíblia começa escrita assim, no princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus fez todas as coisas. Então, se no princípio da Bíblia, que é o nosso direcionamento, começa dizendo que no começo de tudo é Deus, irmãos, porque Deus é antes de que tudo acontecesse. Deus, ele não foi criado. Deus, ele criou e ele se sustentou sobre todas as coisas antes de tudo começar. E eu vou além. Eu vou abrir mais um texto aqui, livro de você que está aí, João. Esse aqui é só para nós entender o princípio da palavra de hoje, irmão. Como que começa o livro de João? Eu vou ler. Quem achar aí, quiser compartilhar ou acompanhar junto. O livro de João, lá nos Evangelhos. Olha o que fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uau! A essência, irmãos, tanto a gente fala sempre que João é uma mini Bíblia, né? Se você lê o livro de João, se você já leu, eu incito e provoco você de novo, leia de novo. Leia 1, 2, 3, 10 vezes, leia sempre. Ah, mas eu estou estudando outro livro. Volte no livro de João e leia. É uma Bíblia reduzida, é a mini Bíblia que a gente costuma dizer. Porque aqui tem uma essência, irmãos, desde o começo até o final de todas as coisas. Então, o que me relata aqui? Se o livro de Gênesis fala no começo com Deus, e sem esse começo nada existiria. Se o livro de João fala que no princípio era o verbo era a palavra era Deus, Deus estava desde o início. Então, pensa na minha vida, irmãos. Nós temos um prazo de vida, quem sabe assim, vamos limitando assim, 110 anos, quem sabe menos, quem sabe uns mais, né? Quem sabe bem mais, quem sabe bem menos, mas nós temos um limite terreno, um tempo, né, irmãos? Um cronos de vida aqui nessa terra. Agora, pensa se nós vivermos esse tempo pequeno de vida aqui na terra, sem a presença de Deus, como que nós vamos prospectar uma vida eterna que não terá fim sem a presença de Deus? Porque quem não provoca, irmãos, quem não vive, ou quem não espera na presença de Deus terrena, quem não faz as coisas em primeiro lugar para Deus, os nossos devocionais, as nossas primícias, é primeiro Deus. Quem não vive esse princípio, quem não vive esse ensinamento, quem não busca, quem não vive, pode ser até um hipérbole da minha parte, quem não busca, né? Quem não busca essa conexão primeiro com Deus,
mesmo que não alcance, mas está buscando, Deus vai contemplar, Deus vai ver isso. Como que nós vamos ter uma eternidade, irmãos? Se eu não tenho uma intimidade, se eu não tenho a presença de Deus aqui na Terra, nesse nosso tempo de vida, pequena ou grande ou média, seja cada um conforme o tempo que vai ter de vida, se nós não tivermos a presença de Deus agora, como que vai ser a nossa eternidade? Não tem como, irmão, se eu não viver a presença de Deus hoje, o agora, eu querer viver com Deus na eternidade. O que eu vou viver na eternidade, irmãos, é aquilo que eu planto, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu semeio aqui nessa vida. Porque se eu semear a ausência de Deus, eu não quero Deus, eu não quero viver o perdão, eu não quero viver a graça, eu não quero viver a conversão. Como que na eternidade, o que Deus vai querer comigo lá na eternidade? Quem não contempla a presença de Deus aqui na Terra, irmãos, nesse nosso tempo, não vai poder contemplar a face do eterno Deus lá na eternidade. A minha inspiração, a minha busca, o meu pedido, irmãos, é para que tanto a mensagem começa por mim. Essa mensagem que eu estou lendo aqui não é para os irmãos. Ela primeiro precisa fazer efeito no meu coração. Ela precisa primeiro tá alicerçada dentro de mim, ela precisa estar brotando, jorrando de dentro de mim, para depois, se tiver em mim alicerçada, derramar sobre a vida dos irmãos. Então, sim, que nós todos, nesse grupo, irmãos, possamos viver essa presença de Deus. Não vamos nos movimentar, irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda, irmãos, sem que a presença de Deus seja conosco. Não vamos dar um sim ou um não ali fora, daqui a pouco, né? A hora que nós encerrarmos aqui a nossa reunião, vai ter situações que vão nos colocar à prova, irmão. Pode ser Deus nos provando, nos testando, pode ser o Satanás nos tentando para ver se aquilo que nós ouvimos, e não só porque eu falei, porque a Bíblia está dizendo que em primeiro lugar tem que ser Deus, pode ser que nós vamos ser testados a provar esse nosso nível de fé. Pode ser que vai vir uma mensagem no teu celular, alguém vai te ligar e vai te colocar num bico, numa sinuca de bico, como a gente fala, e você vai ter que estar nessa decisão. Você vai ter que decidir por algo. E daqui a pouco você vai poder dizer assim, não, eu já te respondo. Me dá um minutinho que eu vou pedir para Deus me direcionar. Irmãos, se nós chegarmos nesse nível espiritual, irmãos, seja qual for a decisão, uma venda, eu trabalho com imóveis, sabe? Entrar no imóvel para fazer uma demonstração, uma captação, antes de eu entrar na porta, eu orar para Deus, falar assim, Deus, entra comigo. Se for da tua vontade que essa negociação seja proporcionada. Pai, se não for da tua vontade, que eu nem entre, que a chave seja errada, a chave, eu nem abra a porta e eu frustre já o pensamento de alguma pessoa, mas que, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, possa ser a vontade de Deus. Eu sei que estamos falando aqui com irmãos. Eu tenho uma lavação automotiva há 10 anos, eu tenho essa lavação. E eu lembro que, lá no começo, um dia eu estava conversando na época, era meu sócio, e nós falamos sobre oração, sobre devocional, alguma coisa assim e tal. E eu sempre falando, cara, a gente tem que orar antes do trabalho e tal. Mas eu falava e nós nunca nos proporcionamos a orar junto antes de abrir as portas do trabalho. Pois bem, eis que um dia eu tô trabalhando, lavei o carro, sequei, levei para um outro ambiente, assim, que é o momento da gente finalizar. E quando, irmãos, olha só, é uma coisa minha, tô falando de testemunho meu. Quando eu me coloquei de joelho, assim, para. Sabe que o pneu é lá embaixo, né? É em cima. Não sei se aí nos Estados Unidos o pneu fica em cima do carro. O pneu é embaixo. Então, quando eu me ajoelhei assim para passar o preteador, que é o pretinho do pneu, mas naquela hora, irmãos, eu não ouvi, mas eu ouvi aqui no meu coração o Espírito Santo dizer assim, ó, aleluia. O Espírito Santo falou na hora, assim, para se ajoelhar, para você trabalhar, você tem se ajoelhado. Quanto tempo você tem feito essa ação em prol do reino de Deus? Uau! Eu me senti, irmão, de uma forma assim, como se fosse um rolo compressor passar por mim. O peso da presença do Espírito Santo, mas não aquele peso, assim, irmãos, para machucar. Não, o peso da presença. E invadiu aquele lugar onde eu estava e eu disse, meu Deus, me perdoa, porque eu tenho procrastinado esse tempo, eu tenho me ajoelhado para coisas minhas, está produzindo dinheiro para mim, recurso financeiro, e eu não tenho pela manhã me ajoelhado para adorar o teu nome.
eu tenho feito uma oração assim, cirúrgica, rapidão, né? Aquela oração que eu falo, aquele banho missionário, entra, molha e já sai. Eu falei, Deus, me perdoa, a partir de hoje eu não abro mais o meu trabalho, eu não me movimento mais sem antes dizer que esse lugar onde eu estou pertence ao Senhor, sem dizer que a minha vida é tua. E a partir daquele momento, irmãos, estão meus devocionais, sejam eles de leitura, seja de oração com os irmãos, os meus devocionais. Eu não saio da minha casa antes de me prostrar na presença de Deus e dizer, Pai, tudo que eu estou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho feito, tudo que eu vou fazer, tudo só acontece porque o Senhor é o Senhor da minha vida. O controle da minha vida está nas tuas mãos. Por isso, irmãos, que eu tenho vivido experiência, assim, às vezes está no trabalho, seja na lavação, né? Não entrou ninguém, eu estou glorificando a Deus, porque eu digo, Senhor, graças a Deus que não entrou ninguém para eu lavar nenhum carro hoje, porque assim eu tenho tempo de ler a tua palavra. Graças a Deus que ninguém veio aqui me atrapalhar, e eu falo bem assim, ninguém veio me atrapalhar, porque eu posso ligar para alguém, eu posso mandar mensagem para alguém, eu posso receber alguém aqui, orar por alguém, e isso tem sido assim, irmãos, há 10 anos, depois que Deus me impulsionou por eu fazer algo primeiro para o meu trabalho do que para Deus. Então, assim, essa palavra me movimenta muito, ela me impacta muito, quando Moisés teve coragem, irmãos, de dizer para Deus, olha, eu não saio daqui, tu não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Então, que essa presença, irmão, gloriosa do Deus poderoso, do Deus vivo, do Yeshua HaMashiach, do Deus conosco, que essa presença de Deus possa invadir o teu coração, possa invadir esse grupo, que a presença de Deus possa nos movimentar. Eu falava para o Cláudio que esse grupo, por maiores dificuldades que possa ter, esse grupo não foi uma intuição do coração do Cláudio, se foi uma intuição do coração de Deus que impulsionou o Cláudio a começar a convidar pessoas improváveis. Eu sou improvável, estou aqui em Criciúma, no sul do Brasil, e daqui a pouco estou conectado com pessoas de Santos, Portugal, América. Irmãos, cada um de vocês, cada um de nós que estamos nesse grupo, irmão, fomos escolhidos, Deus nos colocou, Deus nos plantou nesse grupo, Deus nos plantou nessa conexão, nessa comunhão. Por mais intimidade, irmãos, que uns aí possam ter com outros, intimidade física, até espiritual, mas Deus, ele formatou esse grupo para que ele seja o centro, para que nós possamos olhar para ele e dizer, Pai, isso não está acontecendo porque eu sou bonito, porque eu falo bem, porque eu tenho condições de atrair pessoas. Não, isso está acontecendo porque Deus, é ele que está no controle de todas as coisas. E que esse Deus, irmão, que controla e sabe de todas as coisas, possa nos impulsionarmos a cada dia a viver plenamente na presença dele. Aonde que eu for, aonde que você for. Robson, querido, eu vou direcionar para ti essa fala agora. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, tem pessoas esperando você abrir a tua boca, Robson, e falar que Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Abra a tua boca onde você for, não importa onde, fala de Jesus. Fala para as pessoas que vale a pena. Tem pessoas ao teu redor que estão esperando você abrir a boca, Robson, e dizer assim, olha, vale a pena continuar fiel. Não desista do chamado, não desista daquilo que Deus colocou no coração teu para fazer. Não volte para trás, não retroceda, não deixe ninguém, Robson, perto de você retroceder. Não deixe ninguém que esteja, quem sabe, na igreja, no lugar onde você estiver, dizendo assim, olha, eu estou cansado, essa igreja não dá mais, Jesus não dá mais. Fala assim, não, Jesus ainda dá, porque ele continua sentado no alto e sublime trono, e ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos, ele continua sendo Deus. E ele vai ser Deus para sempre. Ele vai ser Deus para sempre. Nós, irmãos, precisamos cada dia mais, irmãos, colocar as nossas armaduras, né? Conforme Efésios 6, nos revestir de toda a armadura, do alto da cabeça, a planta dos pés, porque a batalha aí fora, irmãos, por mais que hoje a igreja moderna, irmãos, está achando assim que está mais fácil ser crente. Parece que aí fora, irmãos, está muito fácil ser gospel, sabe? Está muito fácil dizer eu sou crente e nós não temos uma vida, irmãos, colocando Deus em primeiro lugar. Está muito fácil nós dizer, eu vou, eu congrego, vou em tal lugar, lá é muito louco, lá a música é legal. Não, mas o que tem que ser legal é Jesus, irmãos. A luz pode ser boa, o som pode ser bom, o pastor, a pastora pode ser top e tal, mas se Jesus, irmãos, não for o centro de todas as coisas, irmãos, não vale nada, não vale nada. Moisés nos ensinou isso. Deus, se você for comigo, eu pulo no buraco.
Se você for comigo, eu pulo do avião sem paraquedas. Jesus, se tu for comigo, eu entro num deserto sem água, sem comida e atravesso. Se você for comigo, Deus, tu és a água que me sustenta, tu és o pão que me alimenta, tu és a solução para todas as coisas. Que Deus, irmãos, possa estar impulsionando corações essa tarde. Que Deus possa, assim, além do meu coração, eu estou aqui pulsando, eu estou aqui, minha carne tremendo, porque a presença de Deus é real, irmãos. E da mesma forma que eu falo, eu também estou ouvindo, porque eu não sou surdo. E quem está falando através da minha boca, o som da voz pode ser o som da minha voz. Mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. Então, entra aqui, irmãos, como um bálsamo de renovo sobre a minha vida, e eu quero cada vez mais ter a presença de Deus na minha vida, na minha casa. Então, que você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, atraia a presença de Deus no teu coração. Até eu quero pedir para o Robson, fugiu lá, foi pegar o violão, tenho certeza. O Robson, está me ouvindo? Tem uma canção do Nani Azevedo, que fala, atrai o meu coração. Vocês conhecem? Atrai o meu coração. Se tu soubesse, se não souber, irmão, eu sei que tu foi correndo, porque tem uma canção aí. Eu já vou desligar o meu microfone, quero... Essa canção que você pensou, toca no teu coração para nós. Essa do Nani é muito preciosa a canção, que ela fala realmente isso. Se a presença de Deus não for conosco, né, nós não podemos, não devemos fazer mais nada, a não ser sucumbir sem a presença de Deus. Então, vamos ouvir o Robson tocar uma canção, daí eu volto para nós orar. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha pensado em realmente, eu ia até mandar uma mensagem para o Cláudio agora, pedir se você poderia emendar com essa canção, mas essa eu não conheço, mas eu quero saber qual é. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me encontrou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou de sua vez? Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Quem já pisou? Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Maravilha, maravilha de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não
mesmo, irmãos, mesmo assim que possa viver lá, mesmo que viva nesse lugar, mas não é mais o nosso lugar, tá? Esse lugar não nos pertence mais. Esse lugar não é mais para aqueles que foram escolhidos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos, a Bíblia fala que nós temos uma marca, um selo. Deus, quando nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos uma marca. A marca da aliança, a marca da promessa, a marca de que agora nós somos filhos, não mais rebeldes, não mais apenas criaturas. Não, não, nós tornamos filhos. E quem é filho tem direito a uma herança. E a herança que Deus estabeleceu para nós é a vida eterna. A herança que Deus estabeleceu para nós é a vida eterna. Mas de gorjeta, irmãos, como fala assim, de lambuja, como fala o gaúcho, Deus nos deu o melhor dessa terra. Deus, ele quer que nós possamos, irmãos, comer o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, que nós possamos ser o melhor dessa terra, que as pessoas aí fora, irmãos, possam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Pessoas possam olhar para nós e dizer, uau, tem algo diferente nele. Uau, eu nunca vejo ele blasfemar, eu nunca vejo ele reclamar, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, mesmo no prejuízo, na perda, ele sempre está dizendo que o controle está na mão de Deus. Então, quando nós fizemos isso, irmãos, o inimigo vai cada vez mais sendo derrotado, pisoteado e envergonhado. Porque a Bíblia fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, que Deus possa, irmãos, abençoar a vida de cada um de nós. Finalizando esse texto aqui, fala o versículo 17. Então, Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que você tem pedido, porquanto você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Deus está falando aqui para Moisés, irmãos, mas a Bíblia é atual, é para nós também. Deus está dizendo para você, Deus conhece pelo teu nome. Elias, Deus conhece pelo teu nome. Paulo Buriti, Deus conhece você pelo teu nome. Robson, Deus, ele não confunde o teu nome. Milton, meu irmão, meu amigo, Deus conhece e te chama pelo teu nome. Lucas, Deus te conhece pelo teu nome. Cláudio, Deus te conhece pelo teu nome. Paulo, Deus me conhece pelo aquilo que eu fui chamado, porque antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, ele nos chamou para sermos profeta. Então, que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de cada um de nós e que nós tenhamos, irmãos, um final de domingo abençoado, produtivo e que a semana Deus coloque pessoas, irmãos, é o meu pedido, que Deus coloque pessoas para que nós possamos derramar aquilo que ele derramou sobre as nossas vidas através dessa palavra. Então, que Deus abençoe. Cláudio, meu irmão, muito obrigado pela confiança, Cláudio. Eu digo assim, eu te amo em Cristo Jesus, eu amo a tua casa, e estava aqui, eu tinha feito uma anotação, minha esposa deu uma saída, eu estava meditando, pensando, uau, está na hora de, quem sabe, nós provocarmos as mulheres, as nossas esposas, também montar um grupo de oração, um grupo de conexão. Quem sabe para frente vai ser bênção também. Irmãos, eu agradeço pela oportunidade, Cláudio, e eu peço para que você siga em frente, ore por nós aí, e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.